Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao estudo das neoplasias, desse módulo tão importante dentre a patologia médica, hoje com a parte 3, focando uma estrutura extremamente fundamental, que é o comportamento biológico de cada uma dessas neoplasias. Vamos colocar aqui, a princípio, as condições que nos remete a falar o que é uma neoplasia de caráter benigno, se é assim que existe. Uma neoplasia de caráter benigno, né, não necessariamente seja tão boazinha e tão benigno assim. Eu prefiro chamar de baixo grau de malignidade, e as outras com alto grau de malignidade, constituindo sim uma neoplasia maligna. E, consequentemente, essa neoplasia de caráter maligno é o que vai nos remeter o termo câncer. E aí vocês vão começar a entender o porquê desse termo. Muito bem. Lembrando então, pessoal, que o conceito de toda e qualquer neoplasia é uma proliferação de caráter anormal. Eu tenho uma incitação genética, esse componente monoclonal celular começa a progredir, começa a proliferar e sair do controle do organismo humano. Ela sempre tem um caráter progressivo, independente se eu remova ou não um agente causal. Por exemplo, se eu tiver o desenvolvimento de um câncer desencadeado pelo tabagismo, se eu remover o tabagismo da vida dessa pessoa, não vai regredir o câncer, tá certo? Porque essa célula já tem os danos genéticos e ela é intimamente progressiva ad eternum. Claro que a velocidade de crescimento, as características individuais de cada célula, o comportamento biológico de cada uma das células é o que vai nos dar, a partir de agora, determinados indícios para começarmos a classificar uma determinada neoplasia em benigna, ou seja, de baixo grau de invasividade e malignidade, ou de caráter maligno. Muito bem. Antes da gente entrar no ambiente próprio desse quadro das neoplasias, é bom que a gente diga alguns conceitos preliminares. Entre eles, o que classifica, do que é composto uma neoplasia? É só de células proliferantes? Não. Existem algumas células que começam a incitar fatores de crescimento, lembre, alguns fatores de crescimento de caráter parácrino, ou ainda autócrino, onde tudo que ela produz, a célula vizinha vai usar, ou ela mesma vai usar para que ela continue crescendo. À medida que ela vai crescendo, que ela vai progredindo, vai proliferando, ela começa a formar uma estrutura que é necessário para o seu ambientalismo celular. O que é isso? Eu tenho uma célula progredindo, eu tenho que ter, por exemplo, uma vasculatura associada a ela, num processo de desenvolvimento chamado de angiogênese. Então, eu tenho que ter formação de vaso para nutrir o tumor. Eu tenho que ter algumas situações que tenha um arcabouço para essa célula poder crescer também, que é chamado de matriz extracelular. Então, o que é o tipo de tumor? Eu tenho a célula em si, o componente proliferante em si, que é aquele conjunto de membrana, citoplasma e núcleo, que formará, então, uma parte do tumor que a gente chama de parte ativa, ou simplesmente chamada de parênquima. São células de caráter neoplásico que faz a proliferação. E eu já coloco mais um termo importante aqui, que este parênquima vai ser extremamente importante para que a gente possa dar nome para uma determinada neoplasia. Não é câncer de fígado, não é câncer de esôfago, não é câncer de pulmão. Cada um dos componentes do câncer de fígado, do osso, do pulmão, ou em qualquer área que esse tipo de tumor se desenvolva, ela tem um aspecto que a gente chama de histogênese tumoral ou histogênese neoplásica. É esta célula, de acordo com sua peculiaridade e da sua diferenciação ou da sua origem, é o que vai dar nomenclatura para uma determinada neoplasia, seja ela benigna, seja ela maligna, mas isso será parte 2 da nossa aula no próximo vídeo. Então, o que eu quero colocar é que a célula em si, independente da sua origem, ela é chamada de
parênquima é a unidade proliferativa e funcional da neoplasia. E o que ela puxa, o que ela sintetiza ao seu redor, ele é chamado de estroma, que sustenta, que alimenta, que oxigena essas células chamadas de neoplásicas. Quer dizer que ela tem o seu metabolismo? Tem um metabolismo de caráter individual. Ela começa a formar o indivíduo dentro de um indivíduo, fazendo fibras colágenas, fazendo estruturas para puxar vasos sanguíneos, consequentemente, para ela se nutrir. Então, algumas diferenças neste componente todo é o que vai nos remeter a umas diferenças importantes entre o que é benigno e o que é maligno. Mas, do plano geral, o que é uma neoplasia? É uma neoplasia que tem um dano genético, olha aí, de um dano genético de uma célula em particular. Lembre que o tumor é de caráter normalmente monoclonal, advém de uma célula, com capacidade de proliferação de caráter exponencial, com velocidade de crescimento, aonde ela começa a se dividir. Essa célula mutada começa a progredir até que ela começa a populacionar uma região extremamente importante. Extremamente importante, com um aumento gradativo do número de células, tornando um órgão, tornando uma determinada área anatômica com maior densidade de células. E como é que são essas células? Opa, é aí que começa o jogo. Como é que são essas células? É aí que começa o comportamento de cada uma. E é aí que a gente começa a pensar numa determinada neoplasia benigna ou maligna. Mas independente de ser neoplasia benigna ou maligna, o tripé que nós colocamos para vocês para a aula prática, que funcionou como teórica, vale a pena. Quais são as características fundamentais? Primeiro, as neoplasias, elas sempre são progressivas. Mais uma vez, eu posso remover o agente agressor, que ela não vai diminuir. É diferente, por exemplo, de uma hiperplasia, como um calo. Se eu deixar de ficar subindo em árvore, o calo, a hiperplasia epitelial vai diminuir e, consequentemente, vai regredir, por ser uma lesão de caráter reversível. Ah, mas todas são? Não. Mas vale esse termo para vocês começarem a raciocinar. A neoplasia, ela tem um caráter sempre progressivo. Portanto, ela tem independência. Cada uma dessas células começa a ser um indivíduo dentro de um indivíduo. Cada uma dessas células responde e começa a progredir. E não importa mais o fator de agressão ou que promova as alterações concomitantes do desenvolvimento neoplásico. E outra coisa, ela é irreversível. Ela só vai ser reversível se a gente extirpar de forma cirúrgica, cortando o paciente, mutilando o paciente, removendo aquela neoplasia do paciente. Caso contrário, sempre vai ser progressiva. Portanto, isso é uma tendência que a gente tem que imaginar. Quanto tempo tem esse tumor? Quanto tempo ele se desenvolveu? O crescimento vem por tanto tempo, esse crescimento determina uma velocidade de crescimento. Então, esses detalhes durante uma anamnese, por exemplo, dentro de uma clínica médica ou de uma clínica cirúrgica, faz todo sentido. Ok, pessoal? Muito bem. Como que nós vamos classificar as neoplasias? Nós vamos classificar em duas possibilidades importantes. A primeira delas fará alusão, então, a esta primeira aula deste módulo, deste vídeo, chamado de comportamento biológico. Como é que ela se comporta, como é que ela evolui, para que a gente possa entender, primeiro, a diferença de uma neoplasia benigna de uma neoplasia maligna. E a partir do segundo ponto, da segunda parte, com o próximo vídeo, que eu ainda vou colocar hoje para vocês, nós vamos ter a histogênese tumoral com as regrinhas para nomenclatura. Regrinhas para nomenclatura de neoplasias benignas e regras para as neoplasias de caráter maligno. Ok? Então, as neoplasias, quanto ao comportamento biológico, elas podem ser classificadas basicamente num divisor de águas totalmente distintos. Benignos para um lado, malignos para o outro. E se eu tiver um comportamento de benignidade, mas de uma evolução rápida,
a gente pode ter algumas neoplasias que têm um comportamento dúbio. Elas são chamadas de neoplasias de caráter limítrofe ou borderline. Por mais que elas se apresentem benignas quanto à quantidade de mitose, por exemplo, ela faz uma devastação e um crescimento rápido. Isso dá alusão que ela participa das duas situações ao mesmo tempo. Algumas neoplasias faz isso. E nós vamos aprender ao longo deste período, durante este ano, quando a gente for falar da compartimentalização dos sistemas, das patologias especiais para alguma topografia anatômica, algumas neoplasias que têm essa peculiaridade. Entre elas, algumas neoplasias, por exemplo, que faz alusão ao sistema, né, genital feminino. Ok, pessoal? Então, a primeira situação que eu quero colocar para vocês é, individualmente, como eu observo esses tumores e essa célula que progrediu. E eu vou ter duas condições importantes que a gente vai chamar para vocês. Em primeiro lugar, a diferenciação celular. É uma célula que tem um caráter, que tem uma forma de uma célula diferenciada, de uma célula especializada. Então, quando se fala em extensão celular ou diferenciação celular, são células que caracterizam células normais, funcionalmente normais ou com sua forma normal. Por exemplo, um epitélio estratificado de pele vai ter toda aquela célula hexagonal, aquela célula de caráter muitas vezes espinhoso, e que quando eu tenho um tumor desencadeado por células espinhosas, ele vai me remeter uma diferenciação que vai fazer posteriormente até queratina. Ok? E existem tumores, pessoal, que não têm uma diferenciação definida. Ele mais vem parecer como se fosse uma célula mais de caráter embrionário. E isso tem uma nômina chamada de anaplasia ou anaplasia. São células que não têm forma, plasia, forma, não tem uma forma definida. E, consequentemente, esta falta de forma definida, quando eu olho e falo, meu Deus, eu não sei que tipo de célula faz alusão a esse comportamento e esta característica. Por quê? Porque eu tenho diversas células diferentes. Eu vou chamar esse quadro mais voltado para as neoplasias de caráter benigno. E aqui vale mais a pena a gente começar a entender a seguinte situação. Toda vez que eu tenho indiferenciação e que o tumor fique mais próximo de uma célula de caráter embrionário, mais progressivo e mais maligno ele vai ter dentro do seu comportamento. E quando eu tenho uma célula mais variado para diferenciado, uma célula bem diferenciadazinha, eu tenho aqui um comportamento mais voltado para uma neoplasia de caráter benigno. Mas não se assuste com um determinado detalhe. Eu posso ter neoplasias malignas, pessoal, bem diferenciadas, enquanto eu posso ter neoplasias malignas indiferenciadas ao extremo. E isso vai me categorizar algumas faixas dentro de uma prateleira de maior ou menor malignidade, mas não deixa de ser muitas vezes um tumor maligno. Então, só pela diferenciação, eu não vou conseguir dizer, isso aqui é maligno porque é bem diferenciado. Não é bem assim que a coisa, não é bem assim que a banda toca. Lembre que o 8 e 80 existem aí 72 opções para que existam vários tumores e diferentes probabilidades dos tumores. Mas uma das coisas a gente já vai colocar para vocês, que a neoplasia benigna, por exemplo, existe uma diferenciação e uma igualitariedade entre as células. Se eu vejo uma célula fusiforme, toda ela vai ser composta por uma célula fusiforme e bem diferenciada. Isso é característico de uma neoplasia benigna, ou seja, isomorfismo. Todas as células fazendo o mesmo tipo de movimento. Todas as células fazendo o mesmo tipo de fator de crescimento. Portanto, esse isomorfismo já comecem a colocar na agenda de vocês como nunca posso esquecer. Ela tem caráter benigno.
É como se fosse uma dancinha, onde todos os seus componentes fazem o mesmo movimento. Aquelas danças de axé, por exemplo, né? O movimento é igual, né? Mas não necessariamente parecido com os originais, perfeito? Mas todas elas numa mesma estruturação. E o que diferencia para a maligna? A maligna, pessoal, cada um dos seus componentes é individualizado. Cada um desses componentes parece não ter correlação nenhuma com a célula vizinha. Cada uma responde por si só. Cada uma faz um movimento totalmente diferente. Enquanto a uma está sofrendo mitose, a outra está produzindo angiogênese. Enquanto uma está desgarrando para poder migrar para um vaso sanguíneo, por exemplo, a outra está ali em stand-by. Né? Então, cada um tem um comportamento totalmente diferente, formas diferentes. E essas formas características da anaplasia ou de alteração de forma, que é um contexto geral dentro de um balaio chamado de displasia, é extremamente fundamental para que a gente possa entender um quadro neoplásico. E como é que eu vou ver as neoplasias malignas? Eu vou ver dentro de um componente histopatológico, não isomórfico como as benignas, mas polimórficos, heteromórficos, uma célula diferente da outra. Quanto ao quê? Quanto ao núcleo. Às vezes eu vejo um núcleo lobulado. O tamanho do núcleo de uma célula e outra varia, o que a gente chama isso de alteração da relação volumétrica entre núcleo e citoplasma. A cor do núcleo muda. Algumas têm um núcleo maior, núcleos com nucleolo evidente. A outras é mais hipercromático. Quantidades de mitose também mudam. Quanto mais quantidade de mitose, mais capacidade de progressão e proliferação de forma rápida eu tenho. Mais condição associada às neoplasias de caráter do tipo maligno. Ok? E aqui eu tenho como se fosse um quadro que precisa ficar medular na vida médica de vocês, quanto a uma comparação importante entre uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna. Por exemplo, eu tenho aí as correlações clínicas e microscópicas entre uma e outra. E um tipo específico a gente vai sempre colocar como importante para a gente. Quais são? Primeiro, as primeiras condições que eu coloco aqui são fundamentais para que eu comece a raciocinar entre a diferença maligna e a benigna. Que a gente chama, então, de tipo de crescimento, a velocidade com que esse crescimento ocorra e os limites da lesão. Como que, por exemplo, como este quadro que eu tenho aqui. Isto aqui representa muito o que é uma neoplasia de caráter benigno e o que é uma neoplasia de caráter maligno. Então, aqui, o seu lado esquerdo, eu tenho aqui o que a gente representa um tumor benigno, como uma célula começasse a proliferar, e lembre que todas essas células possuem isomorfismo. Outra condição característica das neoplasias benignas, o crescimento é lento. O crescimento é arrastado. Ela tem pouca quantidade de mitose. Uma vez que ela começa a crescer lentamente, o organismo humano olha para ela e fala assim: você está crescendo aqui, eu preciso te isolar. E uma das condições mais importantes que eu tenho é distribuir limites para elas. Distribuir limites e que nos vai remeter esse limite de forma de isolamento do organismo humano ao tumor. Isso tem nome, chamado de encapsulamento. Então, muitas vezes, eu consigo ver cápsula entre a neoplasia e o tumor, e que normalmente fica fácil da gente fazer a remoção dessa neoplasia. Por quê? Porque ela está isolada do organismo humano. Esta cápsula praticamente nos faz uma zona de clivagem, separa o tumor do tecido normal. E quando eu entro, eu consigo ver bem essas diferenças. Como? Consigo ver muito bem por meio da cápsula, que daqui a pouco a gente coloca um slide que a gente possa remeter essa situação bem particular para vocês. E nesse quadro é muito diferente de uma neoplasia maligna.
A neoplasia maligna, como temos mais polimorfismo do que um isomorfismo, cada uma começa a ter diferentes situações de crescimento. Então, uma começa a se desgarrar e entrar, penetrando aqui, penetrando acolá, fazendo verdadeiros braços de migração. Diferentemente, aqui, se tiver cápsula, eu invado. Eu invado. Eu começo a invadir, pessoal, de forma aleatória e de forma migratória, em que, por mais que eu consiga fazer uma cápsula, eu não vou conseguir delimitar tumor. E uma das grandes diferenças do benigno é, ele é limitado. E uma das grandes diferenças do maligno é, eu não consigo ver limites. Ele começa a penetrar de forma totalmente aleatória. E ele lembra a posição ou a formação de um caranguejo. Por isso que isso, nas neoplasias malignas, a gente a denomina como câncer, porque ele começa a fazer vários braços de invasão. Perfeito? O que não ocorre nas neoplasias de caráter benigno. Então, qual uma diferença importante mesmo? Primeiro, tipo de crescimento. Aqui nós temos um crescimento, olha aí, radial na benigna, de caráter proliferativo, aos poucos e lento, ele vai crescendo como se fosse de forma centrífuga. A partir de um centro, ele vai crescendo igualmente em todas as suas posições. E isso dá uma importante disposição para o tumor, que ele é localizado, às vezes eu vejo planos diferentes, ele é móvel, não é fixo a planos profundos, porque se for com toda essa fixação, ela é de caráter maligno, porque o tumor começa a ter interconectividade com o que está do lado. E isso vai proporcionar, então, um quadro, muitas vezes, de eu não consigo ver limites, eu não consigo ver a cápsula, eu não consigo ver que aquele tumor tem o quê? Independência, muitas vezes, entre órgãos. E isso vai constituir, então, o quê? Os limites do tumor como sendo malignos. Então, olha só, tipo de crescimento, benigno, expansivo. Expansivo. Isso é uma característica fundamental das neoplasias benignas. Enquanto maligno, não. Ele infiltra. Mas se tiver cápsula, ele vai infiltrar a cápsula. Isso vai ser fundamental para que a gente possa entender o contexto geral de todas as neoplasias. Outra coisa importante, a velocidade de crescimento do benigno é lenta, é arrastada, enquanto o maligno ela é de caráter mais rápido. Portanto, a gente já começa a pensar em quantidade de mitose que existe nelas. Uma mitose quantidade maior é característico de uma neoplasia de caráter maligno. As neoplasias benignas, pessoal, eu não vou no tumor ter mais do que 3 mitoses, enquanto na maligna eu vou ter 10 mitoses em 400 vezes, num campo de 400 vezes na maior magnificação. Então, esse tipo de condição é importante que a gente comece a entender. Ok, pessoal? Então, encapsulamento característico de benigno, crescimento expansivo, crescimento lento, que dá tempo do organismo fazer o quê? Uma reação contra o tumor e isolar. Uma coisa que eu não vejo nos malignos. Crescimento rápido, eu não tenho tempo de reagir contra o tumor, esse crescimento não é expansivo, formando braços de câncer mesmo, como se fosse um caranguejo, de caráter desordenado, e a palavra que define a invasão desse tipo de tumor é infiltração. E aqui eu tenho bem esses quadros no mesmo tipo de órgão. Isso aqui, para quem não se reparou ainda, é uma porção uterina. Olha aí, aqui no quadro até da direita, eu tenho os ovários, com a porção ainda das trompas. Mas o útero da porção esquerda, eu tenho um tumor sólido, eu consigo ver diferença no tumor, porque ele é mais sólido e mais celular, portanto, ele é mais denso, consistência extremamente mais densificada, mais fibrosa, quando se compara a um tecido elástico, né, adjacente. Eu vejo que ele tem um crescimento expansivo, bem redondinho, olha aí,
e uma área de cápsula bem evidente que separa o tumor do tecido adjacente. Isso chama-se zona de clivagem. Ok? Isso aqui é um útero, né? O diagnóstico são os miomas ocorridos nesta porção uterina. Aqui você consegue ver o mesmo limite? Não. Eu consigo ver que o tipo do útero é totalmente corroído, é carcomido pelo tumor. Ele é totalmente fragmentado. E eu não consigo ver aqueles limites tumorais. Ó, ele cresce de forma aleatória. Ele vai rompendo. É um verdadeiro tsunami. Por onde passa, ele vai lesando e vai invadindo. Enquanto aqui é uma marolinha, ele vai batendo. Em água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui não, ele corrói mesmo e é um verdadeiro tsunami. O que mais de características a gente tem de importância? A famosa taxa de crescimento. Tempo de duplicação, quantidade de células que estão em mitose e quanto essas células são perdidas por apoptose e que progridem. Então, existe uma taxa importante. E aí vocês já começam a pensar. Taxa de proliferação contra apoptose, as duas são maiores na proliferação quando se compara em apoptose, mas na benigna é um quadro mais arrastado. Eu tenho 2 mitoses para uma apoptose, 2 mitoses de novo para 2 apoptoses, fazendo um crescimento extremamente arrastado no seu desenvolvimento. Enquanto a quantidade dos malignos de mitose em comparação à apoptose é absurda. Eu vou ter 20 células progredindo para cada uma, por exemplo, entrando numa morte celular programada. E, consequentemente, a taxa de proliferação e a velocidade de duplicação do tumor é muito mais rápida. Ok? Então, esta é uma situação que a gente tem que pensar. Uma vez, fração de crescimento intimamente ligado ao quadro progressivo do tumor. Só que tem um detalhe. Lembra que a gente falou para vocês na aula de genética do câncer, bases moleculares do câncer, que existia uma ciclina fazendo com que a célula entrasse num ciclo celular? Às vezes o tumor, quanto mais agressivo for, mais quantidade de ciclina eu vou ter. E às vezes fica até mais fácil ele responder à quimioterapia. E às vezes, quando eu tenho essa quimioterapia, antes mesmo de entrar para mutilar o paciente dentro de uma cirurgia, eu consigo reduzir o tamanho do tumor por quimioterapias, diminuindo e matando as células que têm uma capacidade importante de sofrer mitoses. Ok? Isso é chamado de tratamento quimioterápico adjuvante. A gente coloca antes uma quimioterapia para fazer o que a gente chama de citorredução tumoral. Para alguns funciona. Câncer de rim funciona, mas para outros não. Então, existe essa possibilidade de um e de outro tipo de neoplasia, mas isso vai ser abordado na clínica médica dentro de uma etapa chamada de oncologia. Ok, pessoal? Lembre, os tumores benignos são geralmente isomórficos e bem diferenciados, quanto os tumores malignos, muito grau de anaplasia. A invasão local que a gente já viu também. Tá? Praticamente os tumores benignos crescem em massa expansiva, localizado, não infiltra em tecidos adjacentes, enquanto a neoplasia maligna é de caráter infiltrativo. Olha só um câncer aqui, pessoal, que nos remete a um câncerzinho de mama, tá? Um fragmento removido de uma mama, aonde eu vou ter aqui, ó, o tumorzinho denso, bem diferente dos tumores que tem aqui do lado. Mas olha que eu tenho aqui bem delimitado. Eu consigo ter muito bem diferenciado as áreas do tumor. Se eu fizer um exame na mama do paciente, né, isso aqui vai para um lado, vai para o outro, mas ele não tem adensamento e um empetramento com os tecidos mais profundos. Como é um tecido da mama glandular, olha aí, o tecido tumoral, cada uma dessas células mais roxinhas aqui. Espera aí, professor, a gente já entende o que é basofílico. Oh, beleza. Essas células basofílicas aqui, num mar eosinofílico de estroma, cada uma das células chamada de parênquima. E essa estrutura de estroma, aonde eu vejo vasos sanguíneos, aonde eu vejo um ambiente importante de glicosaminoglicanas para nutrir também esse tumor.
mas eu tenho aqui essa estrutura densa chamada de encapsulamento e que eu consigo fazer uma diferenciação importante entre o tumor e a sua área adjacente. Os malignos, infiltração. Não há plano de clivagem. Eu não consigo diferenciar um tecido do seu plano de fundo. E nesses tipos de tumores, muitas vezes, quando coloco a funcionalidade da cirurgia em potencial, eu não consigo determinar, em algumas vezes, se aquele tecido que sobrou tem ou não tem células malignas. E é neste campo que a gente vai começar a pensar se, nossa, as margens estão comprometidas. O que é margem comprometida? Eu tiro, acho que eu tirei tudo, mas de repente as margens visto de um aspecto microscópico, fala assim, tem câncerzinho que está sobrando lá no paciente. Como é que eu sei? Porque as bordas na minha espécime que eu tenho aqui para fazer a análise anatomopatológica, eu não tenho limite, eu tenho células que estão quase na superfície. Portanto, as margens do tumor foram comprometidas. E a recorrência dessa neoplasia é grande. Por quê? Porque sobrou tumorzinho no paciente. E ele vai continuar proliferando, ele vai continuar crescendo. Portanto, eu tenho que reabordar esse quadro dele aí, ó. Mais uma vez, tumores lobulados, olha aí. Tumores infiltrativos. Eu não consigo ver bordas bem definidas. Eu não consigo ver cápsula, mas eu também vejo parênquima e também vejo estroma. E nesse parênquima, tudo aquilo que a gente colocou para vocês de pleomórfico, uma célula diferente da outra, com graus variados, com mitoses variadas, com alteração da relação volumétrica entre núcleo e citoplasma, ela vai estar abundante. Abundante. Então, quanto à invasão local, a invasividade é característica importante e uma das mais confiáveis para que a gente possa diferenciar uma neoplasia benigna da maligna. Pensa bem, se eu tenho um tumor crescendo especificamente local e um tumor invadindo, ele vai invadir onde? Vários lugares, incluindo vasos sanguíneos, vasos linfáticos, peritônio, por exemplo, como implantação peritoneal, e ele vai poder invadir órgãos contíguos. Neste processo de invasividade a órgãos, seja ele distantes ou até pertos, nós vamos determinar como nomenclatura metástase. O que é metástase, então? Metástase é a capacidade de um determinado tipo de neoplasia ocupar outros órgãos, intimamente órgãos distantes. E aí a gente já começa a diferenciar bem. Quem é que produz metástase? Quem infiltra. Quem infiltra é neoplasia de caráter maligno. Portanto, as metástases, pessoal, são implantações tumorais descontínuo do tumor primário, ou seja, longe dele. E é uma característica oportuna para que a gente possa definir como uma neoplasia maligna. Portanto, o que faz metástase é tumor maligno. E o que penetra, não importa para onde vai, é tumor maligno. E como é que eu vou fazer uma metástase? Normalmente, entrando num vaso sanguíneo, entrando na corrente sanguínea e ocupando um determinado órgão distante. Eu tenho um tumor, por exemplo, de próstata. Ele entra na corrente hematogênica e vai ocupar o fígado. Ok? Ou ele vai entrar na região de contiguidade, entrar no sistema ósseo, fazendo uma metástase óssea. Então, ele ocupa um órgão totalmente diferente da sua região original. Isto é característica de metástase. Então, uma das possibilidades dele migrar para uma ou para outra região é através de entrando na corrente sanguínea. Outra é entrando numa corrente linfática. E os tumores epiteliais entram na corrente linfática com grande propriedade. Ele entra nos linfonodos, e dos linfonodos eles vão entrando, adentrando, 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 e, consequentemente, ele vai me proporcionar uma invasividade por este sistema. Outros se fragmentam e produzem um parênquima que produz muitas vezes muco, entre eles tumores intraabdominais.
Os tumores intraabdominais, eles conseguem sair de uma determinada parte do cólon, por exemplo, e se ligar no peritônio. E pelo peritônio ele vai crescendo. Isso é chamado de metástase por implantação. Ele vai implantar no órgão adjacente, entre elas o peritônio. Tumores de ovário fazem isso com grande facilidade, que talvez seja o principal fator da disseminação do tumor para outros órgãos, pela implantação peritoneal. E detalhe, tem alguns tipos de tumores que não implantam só no paciente, implantam no médico que está fazendo a cirurgia, de tão invasivo e de tanto grau de invasividade que tem. Existe um tumor neuroendócrino que dá em pele chamado de melanoma. O melanoma, pessoal, ele é um tumor de alta proliferação e alto grau de invasividade. Se eu estiver fazendo a cirurgia sem proteção adequada e um determinado fragmento bater no meu olho, eu tenho a possibilidade de fazer a metástase em mim, ok? Para você ter a noção exata da grande progressividade que essa desgraça tem. Então, olha aí, pode ser por implante direto, pode ser por via linfática ou por via hematológica. Cada tipo de tumor tem um determinado tipo de progressão diferente. Vocês vão aprender logo que é câncer de tireoide, por exemplo. Existe um tumor chamado de papilífero, que ele faz um tipo de migração de caráter progressivo hematogênico, enquanto folicular vai me fazer de caráter linfático. Mas é o tipo de câncer de tireoide. Os dois são. Mas diferencia importantemente qual é o tipo de tumor e como ele progride e como ele se prolifera. Perfeito? Aqui eu tenho um exemplo de implantação de cavidade, aonde essa célula sai, ela estoura a região, por exemplo, daqui, ó, desta regiãozinha do ovário, sai pelo epitélio celômico e migra para a região peritoneal, provocando no peritônio a progressão do tumor. Tá bom? Aqui eu tenho um câncer de mama, aonde ele vai atingir linfonodo. E é o primeiro linfonodo comprometido que a gente vai chamar de linfonodo sentinela, naquelas regiões axilares, principalmente no quadrante superior externo. É a região onde eu tenho que procurar, eu tenho que ver a probabilidade desse vaso linfático estar comprometido. Ok? Então, eu tenho aí diversas formas de disseminação, diversas condições de disseminação. E é fácil a gente entender que se ele entrar no vaso sanguíneo, ele vai se disseminar, olha, para uma ou para outra área. Do vaso, ele começa a entrar num outro tipo de tecido e vai concomitantemente progredir para esse tecido. Quais são os órgãos que mais recebem, digamos assim, tecidos neoplásicos? São associados às pequenas e às grandes circulações. Então, fígado é importante, pulmão é importante e sistema nervoso central também é. Alguns têm grande capacidade de ir lá para o sistema nervoso central. Tá bem, pessoal? Então, essas são as regiões de maior acometimento, né? Normalmente, fígado, de repente, tecido ósseo e também pulmão, o famoso FOP. São as áreas importantes juntamente com o sistema nervoso central. Ok? Mais uma vez, áreas aí, ó, do fígado com vários focos de neoplasia. Olha que bonitinho. Tá? Era um determinado tipo de câncer que ocupou vários lobos do fígado, mas está regular, mas ele é multifocal. Multifocal em fígado, em sistema nervoso central, característica de metástase. Ok? Então, já falamos sobre diferenciação, taxa de crescimento, invasão e metástases. Olha aí, e metástases, que é importante para a progressão e, consequentemente, falar sobre a progressão do tumor. O que mais é importante a gente falar? Em isomorfismo celular, taxas de células pleomórficas e isomórficas, taxa de velocidade de crescimento maior maligno, menor do benigno. Isso remete à quantidade de mitose, mais mitose, acima de 4 mitoses por campo em 400 vezes de magnificação de microscópio, é característico de malignidade. Tá bem? Menos de 4, a gente está aí num borderline ou no benigno, mas nada disso muitas vezes nos remete ao pleomorfismo, que é o principal
fator do que a gente começa a imaginar se um tumor é benigno ou é maligno e seu comportamento infiltrativo. O que é o comportamento infiltrativo? Opa, se ele infiltra, se ele tem cápsula ou não, se ele possa dar metástase ou não, que são os principais fatores daquela nossa tabela que a gente vai ter que ter na cabeça. Ah, mas eu preciso decorar. Não, a gente precisa entender. Sem medo, olha aí, sem medo. E a gente vai conseguir colocar de forma medular os principais pontos que corroboram a uma neoplasia benigna de uma neoplasia de caráter maligna. Mas como é que eu vou diferenciar cada uma delas? Pelo órgão que dá origem ao tumor, chamado de histogênese tumoral, que é a abordagem do nosso próximo vídeo. Como que dá o nome a tumores, seja ele benigno, seja ele maligno, ok? Muito bem, pessoal. Até a segunda parte. Vamos fazer um cafezinho para que a gente possa, então, imaginar como é o próximo tema, que o tema são regras, regras de nômina.